Fala pessoal, tudo beleza? Quem tá na voz é o Leandro e hoje a gente vai começar uma série aqui no canal mais focado em estudo e vai funcionar da seguinte maneira: eu irei pegar vários livros e começarei a analisar aqui, né? Enquanto eu tenho a minha opinião e o escritor vai ter a opinião dele, né? Porque daí fica mais interessante, né? Do que só ficar lendo livro como se fosse uma historinha de dormir, né? E bom, o primeiro livro da série vai ser Os Gigantes do Xadrez Agressivo, escrito por Neil MacDonald. Vai ter vários jogadores referentes que a maioria que conhece realmente o mundo do xadrez vai conhecer, né? Como Topalov, Geller, Bronstein, Alekhine e Morphy. Hoje vai ser a partida do Morphy, né? Considerado o primeiro GOAT da história, né? Pela comunidade do xadrez. E bom, a partida ocorreu em 1858. Morphin estava enfrentando um amador, ele estava de brancas. E a partida começou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4, a italianinha. Aqui o amador jogou bispo C5, desenvolvendo o bispo. E aqui entramos no típico gambito que Morphin é conhecido justamente por causa dessa abertura também, ou a abertura é conhecida justamente por causa de Morphin, que seria o Gambito Evans com B4. A ideia do Evans é simplesmente quando o bispo retoma, as brancas vai ter uma iniciativa no centro e com a base já veio que desenvolvida, vai ter um ataque rápido, né? E se as negras não acertarem os lances, vai ficar pior muito fácil, muito rápido. Pois bem, aqui o jogador amador jogou bispo A5, meio que tentando impedir o D4, mas Morphin simplesmente jogou D4 porque a ideia é que depois de E por D4, roque, para deixar o rei em segurança, obviamente, e depois de gambit mais um peão, ele teria bispo B3 hoje em dia, né? A pessoal hoje em dia joga bispo B3 para ter um ataque em F7. Só que Morphin jogou diferente. Morphin jogou bispo A3. A ideia não é tão clara, nem o escritor do livro comentou aqui sobre, mas pelo jeito é uma ideia de desenvolver rapidamente o bispo, impedindo o roque, né? Então, o adversário jogou D6, meio que tampando a visão do bispo. E agora, Morphin joga dama B6, B3, né? Cavalo H6, defendendo o peão e preparando para o roque. E cavalo por. Perdão. Eu tô lendo aqui os lances do livro porque melhor, né? Cavalo por. E aqui o amador comete um erro. Ele toma o cavalo. E, bom, aqui vamos ter a primeira análise da posição, onde parece realmente que esse lance é um erro, e realmente é um erro. Por qual motivo? Nessa posição, nós temos que analisar o seguinte tema: se ela é uma posição dinâmica ou estratégica. Ainda não tem como saber, porque a posição está muito para lá para cá, né? E antes meio que prevendo alguma pergunta nos comentários do que seria uma posição estratégica, uma posição dinâmica. Seria mais uma posição estratégica, seria um jogo com mais posicional, onde não tem um ataque rápido para ambos lados, é um jogo mais lento, um jogo onde o melhor plano vence. E o dinâmico seria, vamos, em resumo, a bagunça. Ia ter sacrifício para lá, sacrifício para cá, torre em G3, torre em G6, aquelas bagunças assim que se tu erra, já leva mate. Uma posição tática, em resumo. E bom, aqui a gente não pode dizer o que seria. E a segunda coisa que a gente tem que se perguntar na hora da análise é: a posição é aberta ou fechada?
Aqui dá para ver que está aberta, né? O que seria aberta, posição aberta, o que seria posição fechada? Posição fechada seria onde teria pouco espaço na ala, no centro, como se tivesse os peões meio que, por exemplo, em D5, D4, F4, F5. É meio que é uma posição muito fechada, porque a estrutura de peões está bem rígida, né? Bem muro de pedra, podemos dizer. E posição aberta é como se estivesse nessa posição, onde ainda tem como se locomover, tem como trazer as peças sem muito desconforto, e seria isso. E aí que vem, no momento que a gente sabe que essa posição é aberta, como saber quem tem vantagem aqui? Pois a primeira coisa que a gente tem que saber é que os cavalos são superiores a posições fechadas. Mas os bispos são superiores em posições abertas. E sabendo que essa posição é aberta, obviamente, no momento que tu toma esse cavalo, agora as damas têm o par de bispos, enquanto as negras têm o par de cavalos. Então, as damas estão justamente melhores aqui, justamente por isso. Tem aquele tema que acho que foi Gary Kasparov que falou, que o cavalo vale 3 pontos e o par de bispos vale 3,2, 3,3 em posições abertas, algo assim. Mas na minha opinião, em posições abertas vale 5 pontos, quando é o par de bispos. Então, prosseguindo a partida, aqui depois da retomada ele roca e Morphin começa a trazer as peças para o ataque, já que ele sacrificou os peões justamente para isso. Então ele joga a torre de A, D1, colocando uma encarada na dama. Cavalo G4 vindo pelo nosso adversário, querendo trazer o cavalo para E5 e deixar um cavalo fixo. O Morphin aproveitou para jogar H3, cavalo de G, E5, cavalo por e bispo E2. Justamente porque não vamos entregar o bispo nessa posição, né? Uh, O que a gente pode ver agora é que Morphin está ameaçando F4, aproveitando da cravada para pressionar com o peão de E5, né? Peão de E, né? Perdão. E aqui tem vários lances aqui perigosos. Pode jogar um dama E7 talvez, mas vai ficar difícil por causa que logo depois do F4 vai abrir mais diagonais para os bispos jogarem. E realmente nessa posição aqui, até a máquina dizendo que está empatado, as negras têm vários problemas. Não é difícil refutar. Não, é difícil refutar, na verdade, né? Ah, aqui eu acho que um jogador de hoje em dia, assim, pensando que poderia jogar um lance meio de segurança, podia jogar F6, né? Porque depois de F4, cavalo F7 e meio que impede o E5. Só que se ele tem uma armadilha aqui que é interessante que eu estava analisando antes, que era por, peão repor e cavalo por. Aqui as brancas têm torre F8 cheque, dama por e dama por E5, né? Porque depois da retomada tem bispo cheque. Olha o poder do bispo, do par de bispo, né? Rei sai e peão o bispo por, né? Aí depois, sei lá, por exemplo, jogar bispo E6 dando descoberto. Retoma e retoma até tendo 3 peões de vantagem, é difícil, né? Porque depois de torre D7 é complicado que os peões vai cair. Isso daqui é seguro pelo rei a qualquer momento, pode tirar o bispo pra cá e segura essa casa. Então, realmente é complicado. Mas aqui prosseguindo com a partida, o adversário não jogou F6. É um lance até que natural para aquela época, né? Jogou F5, meio que contrabatendo o centro para justamente tentar um contrajogo, né? Mas aqui, depois de F4, que o Morphin jogou, F4, o cavalo vai ter que sair, ele vai jogar cavalo C6 e... Deixa eu virar a página. E depois de cavalo C6 tem bispo cheque e os bispos vão entrar em jogo. Rei H8,
E bispo B2, ameaçando mate. Aqui ele vai jogar dama E7, defendendo. Tá meio que tipo. Agora a dama tá muito pressionada, porque não vai ter que ficar pra ficar segurando. E agora ele joga a torre de D E1. Não, e aí tu se pergunta, por que não torre de F? Provavelmente naquela época Morphin deve ter pensado que essa torre de F ajudaria para qualquer retomada, né? E trazer essa torre para atacar na ala do rei, já que ela já está bem posicionada, né? Mas depois de torre de D E1, as negras jogam torre F6, tentando tirar a ameaça de mate. Só que depois de peão por e. Opa! Dama F8, né? Porque a dama estava sendo atacada por descoberto. Aqui Morphin demonstra porque ele era chamado de GOAT, primeiro GOAT da história. Porque Morphin joga a torre 8. É um brilhantismo. Realmente é um jogador que era muito além da sua época. Era muita frente da sua época, né? Porque agora é forçado a tomar. E aqui o Morphin tem Dama F6. Olha que lindo. Olha isso daqui é pra deixar num quadro. É pra tirar uma foto e deixar num quadro. Falar, ó a sequência que eu fiz. Obviamente, se tomar é mate. É meio que óbvio. Então, depois da tomada, ah, aqui meio que ele tentou trocar, né? Jogou Dama E7. Falando, pelo amor de Deus, para, chega. E aqui Morphin falou, já que tu levou um sacrifício, dois sacrifícios, vamos pro terceiro. E sacrificar a dama. De novo. Aqui ele retomou, é forçado. E aí tu se pergunta, ué, mas ele não, se bispo pôr não perde? O bispo perde. Mas Morphin não retomou a dama. Ele jogou F6. Ficando com uma dama a menos, mas o par de bispos, às vezes em certas posições, vale mais do que uma dama. E aqui, percebendo que esse par de bispos vale mais do que uma dama, o cara endoidou. Ele tá nocauteado, então não pode tentar reargumentar alguma coisa sobre ele. Já é tanto sacrifício na cara que o cérebro foi destruído. E aqui, depois desse lance e H5, o Morphin jogou Torre G1, já tá em cadeia de mate. E o nosso adversário amador abandona a partida, né? Não tem muito o que fazer, né, cara? Esse par de bispos é brutal, é sinistro o poder que ele tem, né? Na posições abertas. E é isso, né? A análise dessa partida era justamente você observar como o par de bispos é precioso, né? Não, às vezes tem que tomar muito cuidado quando tu for trocar ele por um cavalo. Tem que ver a estrutura de peões, tem que ver como está a posição, tem que ver se no futuro tu pode usar ele para alguma coisa melhor do que um cavalo. Então, realmente é uma partida magnífica, né? Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham curtido. Se puderem deixar o like e comentar, né? Falar algum comentário que você gostou ou tá em dúvida, né? Qualquer lance que tu tiver aqui em dúvida, pode comentar que eu vou responder. E até a próxima. Valeu e fui!